A novela Onde Estava Felipe Martins gerou um novo capítulo intrigante. Será que alguém no Brasil estaria alinhado a agentes americanos para promover um documento falso? Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. Nos Estados Unidos, os americanos descobriram que os democratas fizeram o diabo para vencer as eleições. Houve várias tentativas de prejudicar a imagem dos republicanos. Algumas dessas alegações, posteriormente comprovadas como falsas, envolviam sabotagens altamente elaboradas e sofisticadas. O caso Russiagate, amplamente promovido por jornalistas progressistas, tornou-se um dos maiores vexames para a imprensa nacional e internacional. As alegações centrais contra Trump, posteriormente desmentidas, expuseram um lado político da mídia. Na própria Folha de São Paulo, podemos ler: fake news da interferência russa na eleição de Trump foi o maior vexame da imprensa americana. TVs e jornais propagaram boatos nos últimos 5 anos, sem qualquer comprovação. A tentativa coletiva de desacreditar as revelações envolvendo o laptop de Hunter Biden, filho de Biden, foi o outro exemplo de viés político na mídia, mas em sentido oposto ao Russiagate. Nesse caso, veículos e plataformas sociais minimizaram ou desconsideraram as evidências. Até o jornalista Glenn, de orientação progressista, ficou indignado com a patrulha ideológica. Inclusive, recentemente ele publicou: incrível e irritante. Para processar Hunter Biden, o FBI tem que dizer e testemunhou que seu laptop e todos os documentos nele contidos são autênticos e inalterados. Nenhum meio de comunicação que espalhou a mentira da CIA sobre a desinformação russa se retratou ou pediu desculpas. E é por esses e outros motivos que os conservadores mantêm desconfiança em relação à mídia e a grupos progressistas. Há uma percepção de que sempre existe uma tentativa velada de minar suas posições ou valores. É nítido que o progressismo, ao construir seus próprios dogmas, virou uma seita. A série Wild Wild Country não fala sobre os progressistas, porém revela como seres humanos e suas seitas promovem barbaridades em nome de suas causas nobres. O caso é verídico e conta a história do movimento liderado pelo guru indiano Osho. Nessa comunidade, houve tentativas diversas de golpes ao sistema americano, após conservadores se posicionarem contra a comunidade. Na lista tivemos denúncias de tentativa de assassinato usando salmonela e até castores moídos. Tratou-se de uma das denúncias mais chocantes envolvendo a tentativa de envenenar o sistema de água da cidade de Antelope, no Oregon. Castores são vetores de diversas doenças, então os líderes da comunidade tiveram a ideia de lançar castores moídos nos reservatórios. E para vencer as eleições locais da Wasco County, os líderes da comunidade de Osho mobilizaram milhares de mendigos em todos os Estados Unidos. Havia promessas se eles votassem no candidato aliado à comunidade. Essa estratégia levantou questões éticas e morais, já que muitos críticos denunciaram a ação como uma forma de manipulação da democracia. Ao final da história, após os líderes serem presos, Oregon herdou um problemão, uma superlotação de mendigos. Curiosamente, republicanos estão denunciando que os democratas estão usando uma estratégia parecida. Até Elon Musk, que deixou de ser progressista para defender a liberdade de expressão, vem denunciando isso. A denúncia aponta que vários estados já votaram para permitir que imigrantes ilegais
não cidadãos votem. E muitos outros estados estão atualmente em processo de aprovação de legislação para permitir que eles votem. Jornalistas como Glenn já provaram que houve interferência americana no processo político do Brasil. Bom, e agora, o que está sendo questionado é até onde foi essa interferência? Após uma verdadeira novela, Moraes mandou soltar o ex-assessor de Jair Bolsonaro, Felipe Martins. Martins foi acusado de ter deixado o país após uma ordem expressa do ministro Moraes que proibia a sua saída. A denúncia partiu do jornalista do Metrópolis, Guilherme Amado. A base de sua publicação foi a entrada no site que emitiu um documento chamado I-94. O I-94 é um documento emitido pelo Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, que registra a entrada e saída de visitantes não imigrantes no país. Agora, estão buscando saber quem emitiu este documento ilegal, já que Felipe Martins não deu entrada nos Estados Unidos. Parlamentares na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados debateram sobre este delicado tema. Eles exploraram a possibilidade de alguém dentro dos Estados Unidos ter deliberadamente emitido o documento. Algo muito estranho aconteceu, porque seu nome apareceu primeiro no Travel History, depois o seu passaporte vencido, enquanto ele ainda estava preso, foi inserido no registro de entrada oficial dos Estados Unidos, o I-94, como se ele tivesse dado entrada no aeroporto de Orlando. E depois de sua defesa pedir a correção dos dados, em vez do CBP americano, ou seja, a autoridade americana, em vez de corrigir e retirar esse passaporte cancelado do sistema e anular a sua entrada, afinal ele não tinha entrado, substituir o passaporte cancelado pelo passaporte válido, forjando uma entrada em território americano que não aconteceu. Então isso é muito grave. Isso já está comprovado que aconteceu. Tudo indica que há autoridades daquele país envolvidas numa fraude para que, dolosa ou culposamente, fosse imputado ao Felipe Martins uma saída do país que nunca aconteceu. Nós já estamos em contato com parlamentares americanos. Existem alguns que se manifestaram já a intenção de colocar adiante esse caso específico do Felipe Martins e já estão de posse, né, de certificados e documentos da migração americana dando conta de que ocorreram alterações. Primeiro, uma inserção falsa com o passaporte vencido do Felipe Martins, dando entrada nos Estados Unidos, e depois, né, a alteração, a edição para se inserir ali ainda uma entrada falsa, mas com passaporte válido. Se um burocrata americano consegue fazer, né, uma entrada ou saída dentro do território americano de maneira retroativa, como ele bem entender, se ele fez isso com o Felipe Martins, ele pode fazer com um terrorista, ele pode fazer com quem quer que seja. Mas a história, ela só vai piorando. Porque quando da edição, quando o passaporte vencido foi trocado a movimentação para o passaporte válido de Felipe Martins, isso ocorreu quando o delegado Fábio Schor, que é o braço direito de Alexandre de Moraes, é o dono da Stasi, da Gestapo de Alexandre de Moraes, é Fábio Schor, delegado federal. Foi quando ele estava nos Estados Unidos. Os parlamentares americanos vão puxar o fio dessa meada para encontrar o agente que fez essas alterações. E eu quero crer que a gente vai chegar, inclusive, a puxar. Porque quando a batata estoura, filho, ninguém vai largar a mão de ninguém, é bonito na narrativa. Quando bota para cantar, a gente vai ver a coisa acontecer. A fim de esclarecer os acontecimentos, a comissão aprovou requerimentos que visam elucidar os fatos. O deputado Marcel Van Hatten convidou Felipe Martins para detalhar o ocorrido. A própria Embaixada dos Estados Unidos acompanhou o caso e por lá também está em andamento uma investigação. Poderia haver sabotadores políticos nos Estados Unidos? Pergunta retórica, isso já foi respondido. Mas será que alguém no Brasil estaria alinhado a agentes americanos para promover documentos falsos? Com certeza a comissão enfrentará uma tarefa desafiadora na elucidação dos fatos. Bom, se você apoia a Verdade Política, não se esqueça, curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade.